sejam bem-vindos ao podcast Veiculando. Eu sou a Bianca Alencar e esse é um projeto da Doutor Monitora. E hoje eu vou receber ele, que é cofundador da Velotax, é analista financeiro e compartilha seu conhecimento sobre investimentos, mercado financeiro e tributação em suas redes sociais. E eu tô falando dele, o Victor Savioli. Seja bem-vindo ao podcast Veiculando. Muito obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço por você aceitar vir aqui falar sobre um assunto que eu acredito que as pessoas precisam ter mais conhecimento, né? Sobre isso, que entre dentro das casas das pessoas e que tire um pouco do tabu, né? E do medo de falar sobre... Impostos e a vida financeira é algo essencial que deveria ser ensinado na escola. Como não é, a gente ensina aqui. E é bom que você fala sobre isso nas redes sociais. Mas antes da gente falar sobre empresas, sobre tudo, eu quero que você se apresente. Para quem que não te conhece, não sabe sobre sua história, eu queria conhecer mais sobre você e que as pessoas também conheçam sobre a empresa, sua história. Legal. Bom, obrigado de novo pelo convite. Eu sou empreendedor, comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei num grande banco americano chamado JP Morgan. Legal. Fiquei lá quase 6 anos, 5 anos e meio praticamente. Depois disso, sempre quis empreender, mas, enfim, achava que eu tinha que juntar muito dinheiro na época ou, enfim, começar bem pequeno. E aí, naquele momento, eu comecei ali em meados de 2018, eu comecei com um negócio de recomendação de investimentos online, então, que depois ficou bem popular. Então, eu ensinava as pessoas a investir em ações, a diversificar a carteira, a montar ali um portfólio de investimentos para quem estava dando aqueles primeiros passos, né? Naquela época a taxa de juros era muito baixa, então investir realmente passava a ser uma necessidade e conhecimento era muito necessário. Então fiz isso por quase 3 anos, 4 anos, e no meio do caminho veio a pandemia. Quando isso aconteceu, muitos clientes que eu tinha que investiam na bolsa para longo prazo começaram a investir para curto prazo, querendo recuperar ali todas as perdas momentâneas que tinha acontecido. E junto disso, eu comecei a ter muitos clientes e seguidores caindo na malha fina, porque eles não estavam declarando os investimentos certinho. Nossa. Isso foi mais ou menos ali final de 2020. Foi nessa época que eu me juntei com o meu sócio Eduardo. Falei, cara, tô com um grande problema aqui, que se os meus clientes caírem na malha fina, eles vão ter CPF bloqueado, Pix bloqueado, vão parar de investir, não vão conseguir usar o passaporte, cartão de crédito. É um inferno quando isso acontece. E eu preciso de uma ferramenta aqui para ajudar essas pessoas. Você consegue... Ele já tinha também empreendido em outras coisas, aí estava começando ali a programar, ele é super inteligente. E aí foi quando a gente se juntou e a gente montou naquela época uma ferramenta que chamava BolsApp. Que naquela época ela era só para quem investia na bolsa, hoje é bem diferente, mas a gente começou ali a dar os primeiros passos com uma ferramenta que facilitava muito a parte dos impostos. Entendi. Então ele tocava mais a parte ali do desenvolvimento, eu a parte do marketing, e aí a gente foi evoluindo esse negócio. Hoje ele chama Velotax, hoje ele não é mais só para investidor, ele na verdade está muito mais focado no brasileiro comum, em qualquer pessoa que tem que fazer a declaração de imposto de renda, e quem tem restituição também a receber do governo pode antecipar essa restituição. Então hoje a gente tem a grande fase do ano para nós durante o período do imposto de renda, mas o que a gente faz, para resumir, né? A gente ajuda quem está precisando de um dinheiro rápido a antecipar essa restituição do imposto de renda, porque ele demora, na média, 6 a 7 meses para realmente receber, e também facilita toda a parte dos impostos. Então, declarar o imposto de renda, ainda tem muita gente que tem medo, né? Então, preciso de um contador, ou tenho uma pessoa na minha família que faz de todo mundo, coisas assim. A nossa ferramenta, ela faz 2 coisas. Além de ela facilitar todo o processo, então a gente usa uma linguagem de qualquer pessoa consegue entender. Então, de 5 anos a 90 anos consegue entender. A gente não usa ali aqueles jargões jurídicos ou técnicos contábeis. Que dificulta bastante. E a gente agiliza bastante o processo. Então, ali em poucos minutos, você consegue fazer a declaração.
e estar ali em dia com o leão, que é o mais importante, todo mundo tem medo e que tem se falado tanto ultimamente, né? É verdade. Bom, aproveitando que a gente tá então falando sobre declaração de imposto, eu queria saber qual que é a diferença entre fazer a declaração de imposto com uma ferramenta, como a Velotax, e por conta própria. Você já começou falando que eu quero que você entre mais nesse assunto de... Porque hoje as pessoas têm isso, né? Que você acabou de falar. Ah, eu tenho um amigo que faz, um parente. Qual que é a diferença hoje pra pessoa... Qual que é o impacto que isso tem na vida dela de ela fazer com a Velotax ou fazer por conta própria? Porque até então parece uma coisa simples, né? Eu sei, porque eu já ouvi algumas pessoas... Não, é fácil, mesmo faço. E depois acaba virando uma bagunça. Qual que é a diferença, assim? Olha, acho que a gente tem algumas propostas muito legais. Acho que a primeira delas, como eu falei, é da gente conseguir antecipar ali a restituição do imposto de renda. Sim. Então, na média, as pessoas têm, sei lá, R$1.000 para receber. Só que o início do ano é muito complicado para muita gente. A gente tem muitas contas para pagar, IPVA, IPTU, material escolar, enfim. O janeiro é o mês complicado que as pessoas acabam ficando ali com endividamento alto, né? Então, tem até um dado, hoje no Brasil, cerca de 73 milhões de pessoas estão com as contas atrasadas ou estão, de alguma forma, endividadas. É uma coisa meio maluca, né? Porque eu não sei se tem a ver com o final do ano, aí junta janeiro, mas... Tem mais ou menos a ver com isso, É um número que eu não sim. sabia, mas faz um sentido. E aí, o que acontece, né? Essas pessoas, geralmente, o que acontece? Elas acabam atrasando as contas de casa. Então, às vezes é conta de luz, às vezes é conta de gás, às vezes é um aluguel, às vezes, enfim... São essas contas que elas recorrem ali ao crédito mais fácil, que nem sempre é o que compensa mais. Sim. Que é o cheque especial, é o cartão de crédito, às vezes até pedem dinheiro emprestado para algum familiar, mas aí gera aquele conflito se ele não consegue pagar na data prometida, enfim. Então, antecipar a restituição faz com que a pessoa, primeiro, não fique nessas dívidas caras, e segundo, ela consiga resolver rápido esse problema. Então, esse é um grande diferencial quando a gente está falando ali mais da parte financeira do nosso serviço. Legal. Um outro ponto bem bacana é a própria declaração em si. Por quê? A gente não só tem o nosso aplicativo do Velotax lá nas lojas, que ele, além de ter uma série de integrações para facilitar e agilizar o processo. Então, a gente tem integração com Bolsa de Valores, a gente tem integração com Detran, a gente tem integração com, enfim, outros provedores, que grande parte ali da declaração ela já vai sair praticamente pré-pronta. Ainda assim, a pessoa tem que responder algumas coisas que não dá pra gente verificar. Então, por exemplo, você teve um novo filho, você mudou de casa, algumas coisas assim. Sim. Precisa ali que a pessoa responda algumas perguntas, mas é de uma forma muito intuitiva para a gente conseguir simplificar ali a declaração. Além disso, a gente, para quem tem aí muito mais interesse, eu quero saber exatamente se está tudo certinho, a gente também tem vídeos tutoriais. Ah, que legal. Então, como que a gente difere da pessoa fazer sozinha ou com contador para fazer no nosso aplicativo? Primeiro, a gente ajuda, é muito mais intuitivo, é tudo muito mais mastigado. Para você ter uma ideia, o próprio programa da Receita, qualquer pessoa pode usar, né? Só que ele vem com um manual, que é o famoso perguntão, que ele tem ali 400, 300 páginas com todos os detalhes, né? O brasileiro mal lê o livro, imagina ler o perguntão ali, que é complexo. De uso das coisas, de uma página. Então a gente também ajuda nessa parte, agilizando todo o processo, pegando ali as informações de forma mais ágil, né? Quando a gente começou o negócio, o que eu pensei? Eu falei, poxa, não é possível que não tenha uma ferramenta que facilita tudo em alguns cliques só. Porque o que eu tinha aprendido na minha carreira empreendedora até então? Né? Falei, poxa, se não for uma ferramenta rápida e fácil, que qualquer pessoa realmente consegue utilizar, o pessoal não vai fazer. E eu aprendi isso tentando dar curso de investimento, que quase 3 anos fazendo isso. Na prática, os meus cursos eles foram se tornando muito mais simples e sucintos. Eu fui deixando só ali realmente o que era essencial nas aulas. Por quê? A pessoa tem trabalho, tem filho, gosta de assistir futebol, ou faz esporte, academia, enfim. Se ela tiver que estudar muito para conseguir investir, ou estudar muito para conseguir lidar com os impostos dela, ela não vai fazer. Então, desde ali eu falei, não, tem que ser algo que qualquer pessoa realmente consegue fazer, qualquer brasileiro. Então, quem que pode usar o nosso aplicativo, né? Quem tem que declarar imposto de renda.
Basicamente é isso. Não interessa se a pessoa investe, se ela não investe, se ela tem uma declaração muito complexa ou muito simples. Qualquer pessoa consegue utilizar, a gente tem ali todos os caminhos para realmente resolver esse problema. Eu acho que hoje o cotidiano das pessoas, né, o dia a dia, é muito corrido. Eu falo por mim, falo pelas pessoas que eu convivo, né? Então é muita correria. Então, criar uma plataforma que traz essa facilidade, agilidade, acho que é o caminho melhor, assim, pro dia a dia. Porque o quanto que a gente vê de coisas que dificultam, né, a vida. Então, quanto mais coisas tiver pra facilitar, pra andar, eu acho que é melhor mesmo. Eu concordo com você. E na prática, o que acontece? O brasileiro não precisa mais deixar pro último dia, pros últimos dias, pra enviar a declaração de imposto de renda. O brasileiro é ok com isso, né? Eu já fiz muito disso. Mas não precisa mais, porque o nosso aplicativo, ele é super ágil. Então, se você tá precisando pegar esse dinheiro rápido da restituição ali, em poucas horas o dinheiro já cai na sua conta. Entendi. A gente é o único que faz isso no Brasil, então não interessa se é final de semana, não interessa se é madrugada. A gente consegue fazer isso de uma forma super rápida. Que legal. E você também não tem que deixar mais pros últimos dias, porque você está com preguiça de entrar no site de cada banco, pegar os informes. Você não quer entrar lá no, sei lá, no plano de saúde, pegar os informes, ir em todos aqueles lugares, pegar lá do empregador. Então, que acaba... as pessoas levam de meia hora a 1 hora só para pegar os PDFs. É verdade. Então, isso não precisa mais. Então, aquela cultura que as pessoas deixam pro último dia ou pro final, porque, enfim, todo mundo tá com a vida corrida e vai deixar isso para depois, isso também não precisa mais acontecer. Então, a nossa ideia também é que a pessoa já logo nos primeiros dias ou na primeira semana possa facilmente declarar tudo bonitinho. Que legal. Tem um ponto que é importante, que, legal, gostei, mas eu tenho um contador de confiança. Quero continuar fazendo com ele, mas eu também queria antecipar a restituição. Dá para fazer com o Velotax? Dá. Então, se você só quer antecipar ali o valor da restituição e quer continuar fazendo com o contador que já faz para você faz tempo, a gente, obviamente, sugere que você experimente a experiência do nosso aplicativo, mas também, se você não quiser, nesse momento, quiser só ali realmente antecipar os valores da restituição, é possível, então é para todos os gostos mesmo. Legal. Aproveitando que você está falando sobre essa antecipação, eu sei que é um produto que vocês têm, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso ajuda as pessoas, essa antecipação do imposto, no dia a dia, o porquê que é interessante ela fazer, o que isso vai mudar, sabe, no dia a dia dela, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas não conhecem, não sabem. Às vezes nem sabem que dá para fazer, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, já que você tocou nesse assunto, eu sei que é uma coisa que vocês oferecem, e aí eu queria entender pra mim, né, tipo, o que poderia ser e para as pessoas que estão assistindo. Essa é uma boa pergunta. Quais que são os casos que a gente vê que a gente consegue ajudar mais as pessoas? Assim, se eu fosse resumir, é qualquer um que está precisando de um dinheiro rápido, tá? Mas isso fica muito superficial. Quais são os principais casos que a gente conseguiu ajudar as pessoas e que acaba sendo muito gratificante? Gente que, um familiar ficou doente e precisa comprar um remédio caro. Ele não tá com esse dinheiro disponível. Ele consegue antecipar e ir lá comprar. Às vezes a pessoa tá com um aluguel atrasado ou não quer atrasar. Consegue pegar esse dinheiro e ir lá e também utilizar. Então, realmente para usos, vamos chamar assim, teoricamente emergenciais ou rápidos, mas não só para esses. Entendi. Tem os outros casos, eu não quero ficar esperando para tanto tempo para receber lá do governo, não quero comprar um tênis agora. Dá para usar o dinheiro para o que você quiser na prática, mas o que é bem gratificante pra gente, que a gente ainda tem, é bem legal de ler ali os depoimentos, os comentários no Google Play, por exemplo, nas lojas de aplicativo, é que, tem uma pessoa, se eu não me engano o nome dela é Paulo. O Paulo foi lá às 5h20 da manhã, num sábado, precisava desse dinheiro rápido, quando deu 5h55 o dinheiro estava na conta dele. Então, rápido. Eu ia até perguntar já se era burocrático, se era... A gente conseguiu deixar a operação realmente algo bastante simples e intuitivo, porque senão a gente sabe, ficar criando muita fricção, aí as pessoas acabam abandonando. Sim. Então, para quem que é o produto?
é para qualquer pessoa que tem restituição a receber. Entendi. Quais são os limites que a gente tem? Se a pessoa tem uma restituição de imposto de renda muito baixa, abaixo ali de 300, 200 reais, aí fica um pouco difícil da gente fazer essa operação, porque vai acabar não valendo a pena. Então, entendi. Mas os outros casos, a gente ajuda, por exemplo, quem está com o nome negativado. Legal. Então, se a pessoa está com o nome negativado, não consegue pegar crédito em lugar nenhum, não consegue de nenhuma forma uma conta em banco, às vezes, coisas assim, mas ela precisa realmente desse recurso rápido, a gente consegue ajudar. Isso não é um problema para nós. Então a gente gosta de falar que a gente realmente ajuda quem mais precisa e que geralmente é um pouco ingrato, mas quando você mais precisa ali de um empréstimo ou de algum recurso, as portas se fecham, né? Conosco isso não acontece, então quem está precisando a gente consegue ajudar. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que isso acontece às vezes em empresas muito grandes. De quando vai fazer a declaração, consegue olhar ali alguns pontos e conseguir pegar um valor maior lá no final. Muito boa pergunta. Isso também acontece para as pessoas, porque eu já vi empresas que ficam ali, né, a área toda financeira parada, olhando e analisando onde que a gente pode recuperar e nananã, e fazer tudo isso. Eu sei que em empresas isso funciona muito bem e que dá lá no final lá do fechamento, dá uma diferença lá no final do ano, enfim. Isso também acontece para as pessoas, se elas, por exemplo, elas deixam de olhar os pontos onde elas podem lá na frente talvez pegar um valor maior, elas acabam deixando isso batido porque não tem alguém ali especializado olhando? Ponto muito importante, até gravei um vídeo no YouTube, pro YouTube ontem sobre isso. A gente tem 7 formas de você conseguir aumentar a sua restituição. Para quem não entende muito por que tem restituição, é o seguinte: a declaração do imposto de renda ela é considerada uma declaração de ajuste. O que isso quer dizer? Na prática, ali é o momento que o governo vai fazer uma conta e vai falar: olha, você tinha que pagar, por exemplo, 10 mil reais de imposto, você pagou 12. Então toma aqui os seus 2 de volta. Ou o contrário também pode acontecer: você tinha que pagar 10, você acabou pagando 8. Então me paga aqui mais 2. Entendi. Tá? Só que tem ali alguns quesitos, algumas formas de você aumentar esse valor da restituição. Por quê? Porque tem uma série de coisas que tem ali isenção de imposto de renda ou abatimentos. Tá? Quais são as mais comuns? A mais comum, disparada, são as despesas médicas. Então, fiz uma cirurgia, ou fiz um procedimento médico um pouco mais complexo, ou fui num fisioterapeuta, fui num psicólogo, fui num médico tradicional. Desde que esses valores não tenham sido reembolsados integralmente pelo plano de saúde, você pode ir lá e lançar tudo isso na sua declaração para que você possa recuperar esse dinheiro de volta. Né? Ele reduz ali a base de cálculo do pagamento de imposto. Então, essa é uma forma e que a gente também consegue fazer isso de forma automática. Quais outras formas a gente tem? Despesas com educação. Então, o meu filho é um dependente na minha declaração e ele vai para a escola infantil. Você consegue abater por ano um valor aproximadamente ali de R$ 3.561, tá? Sempre por pessoa. Eu estou fazendo uma pós-graduação, posso colocar isso também para eu abater esse valor? Pode. Ou estou fazendo uma faculdade. Tudo isso você consegue. O que não pode nesse caso das despesas com educação? Cursos livres. Eu estou fazendo uma escola de inglês, porque eu quero melhorar meu inglês. Ou estou fazendo aqui um curso de artesanato, ou alguma coisa que não é regida pelo MEC, ou não é um curso profissionalizante nem técnico. Isso não pode, tá? Essa é uma outra forma. Para resumir, a gente tem outras também, como, por exemplo, a Previdência, o formato do PGBL, que é aquele formato que você tem que investir, né, sempre no ano anterior, e você pode abater ali até 12% da sua renda bruta. Legal. Então, investindo isso, você também abate da base de cálculo. Tudo isso, a gente tem também quem paga pensão alimentícia, a gente tem outros quesitos para que você consiga ali aumentar mesmo a sua restituição. Até quem faz doações ali para as instituições listadas, regulamentadas. Esse vídeo que vai pro nosso YouTube, talvez na semana que vem ou na próxima, ali comecinho de fevereiro, eu deixo bem detalhado e na descrição eu coloco ali todas as listas das instituições que podem. Mas é uma forma muito importante para você realmente conseguir aumentar essa restituição. Por que
nem sempre é feito. Porque até antes do Velotax, isso dava um pouco mais de trabalho. Então, quando você pedia para um contador ou para um familiar seu fazer ali a sua declaração, se você esquecesse de mandar essas informações, dificilmente ela ia falar, olha, você teve isso, você teve aquilo, você teve o outro. Sim. Porque também ficar refazendo a declaração de imposto de renda acaba sendo bastante trabalhoso. É verdade. Então, a nossa ideia com o nosso sistema do Velotax também é você conseguir receber o máximo de restituição que você pode, né? Que é por lei, não tem nada de ilegal, nada errado. nenhuma artimanha. Até para quem for pesquisar depois, ou às vezes sempre sai, né? Quadrilha do IR, coisas assim. O que as pessoas, ou que as quadrilhas faziam? Forjavam ali recibos médicos, coisas frias, para poder abater, porque as despesas médicas não têm isenção, né? Então, mas isso até a própria Receita está mudando. Então, neste ano aqui de 2025, todo médico ou hospital, ele é obrigado a lançar essas notas num sistema novo, que se não me engano chama Receita Saúde, e que essa é a forma correta, porque ele já vai linkar ali com o seu CPF e vai facilitar muito essa conferência também para evitar essas fraudes, coisas assim. Então, para quem é pessoa física, isso ajuda, traz mais segurança. E para quem também é médico, ele pode também ficar tranquilo, porque a despesa médica, como antes o sistema ele não era interligado, o que acontecia? Às vezes eu falei aqui que eu fiz esse procedimento médico, só que o médico esqueceu. Entendi. Aí, putz, é um potencial caso de malha fina, por exemplo, entendeu? Então, as coisas têm derivadas mais avançadas, mas que isso vai mudar. Então, até o que a própria Receita montou, esse sistema que já está funcionando desde o ano passado, mas agora ele é 100% obrigatório, ele vai acabar com essa malha fina por conta de despesa médica, e que para nós é ótimo, né? Então, a gente consegue aumentar ali a restituição. Legal. Vai ser bem legal. Legal. Antes de mudar de assunto, que eu quero fazer outras perguntas sobre outros assuntos que eu tenho curiosidade, acho que as pessoas também têm. Eu queria te perguntar, que eu acho que é para as pessoas que talvez vão assistir, têm essa curiosidade, qual que é o período certo de fazer isso? Que agora a gente começou o ano, em 2025, né? Qual que é o período, assim, que você aconselha que as pessoas, olha, comecem a ir atrás e procurar entrar em contato com a sua empresa para fazer? Qual que é o melhor período ali do ano para elas irem atrás? Boa pergunta. O nosso aplicativo já está nas lojas valendo, então a pessoa pode baixar desde já. É um app de celular e também... Ele funciona no celular. Tá. Experiência 100% celular, ela legal. já pode baixar e se preparar. Quando que o período de declaração começa, né? Que também é o período da antecipação da restituição. Começa ali em 15 de março. Tá? Então, no meio do mês de março, ele começa a valer. O período da declaração vai até o final de maio. Tá? Se você declarar durante esse período com o Velotax ou sem o Velotax, você também pode ali antecipar a restituição. Se passar esse período, esse ano a gente vai conseguir também continuar oferecendo a antecipação da restituição, mesmo depois do período ter se encerrado. Por quê? Porque as pessoas recebem esses valores dependendo ali do lote da restituição que ela for cair só no final do ano, outubro, novembro, setembro. Então, pensa, às vezes você declara em março e vai receber só em setembro, ou só em outubro. Então é muito tempo, né? Então, o período que a gente mais indica é desde o início. Por quê? Porque às vezes você esqueceu de alguma coisa, às vezes você, sei lá, fez algum erro, às vezes as coisas passam meio despercebidas, é mais fácil você corrigir durante o período. Mas, na prática, você consegue fazer isso também, essas correções, durante o ano inteiro. Mas quanto antes, melhor. Por quê? Porque você já está mais organizado. Se você deixar para a última hora, as chances são que você vai esquecer de um monte de coisa e você vai acabar, não, por exemplo, não vai conseguir pegar toda a restituição que você tem direito. Entendeu? Porque as pessoas acabam ficando o quê? Com preguiça. Então, deixa...
é bom ter uma plataforma, um app que ajuda. Porque é o que eu vejo no dia a dia. As pessoas deixam lá pro final. E aí entra aquele modo de desespero. Quem vai fazer? Onde que vai ajudar? Então é legal as pessoas conhecerem que existe uma plataforma que é intuitiva, que ajuda as pessoas nesse processo que pra não ficar desesperada ali. E até, pegando um exemplo aqui que acontece bastante. Troquei de carro ou troquei de moto. Aí, o ideal é o quê? Que você declare essa troca, né? Aí você vai precisar colocar ali o CPF de quem comprou, de quem vendeu, tudo isso bonitinho, né? Uma parte a gente pega, mas tem uma descrição ali que a pessoa acaba tendo que preencher. Se você faz isso no último dia, nos últimos dias, às vezes você não... tem que falar com a pessoa que você vendeu e você não consegue. Então, enfim, é sempre recomendado fazer antes. Você não tem mais que ficar se preocupando com uma pilha de documentos para fazer, que a gente consegue ajudar muito rápido. Então você faz de forma mais tranquila, né? Você não fica tão afobado. É comum que nos últimos dias comece a chover cliente ali querendo que a gente faça para eles, mas ele não tem a menor ideia do que aconteceu, e aí, assim, não tem tempo hábil, essa que é a verdade. Então, quanto antes, sempre melhor. Mas respondendo objetivamente, começa ali no meio de março. Legal. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria trazer aqui também pra gente discutir, falar um pouco sobre finanças, né? Que as pessoas sofrem com isso no dia a dia, quantas pessoas estão endividadas, né? Então, eu queria... você, como especialista, trouxesse um pouco dessa sua visão. A gente sabe que o mercado de apostas é uma coisa que tá muito em alta, assim, né? Então, as pessoas procuram isso como um caminho de enriquecer fácil, de ganhar dinheiro. E algumas pessoas acabam metendo ali os pés pelas mãos e, enfim, entram numa bola gigante. Eu queria saber sobre a sua opinião sobre isso. Você acredita que falta uma educação financeira? O que talvez poderia... ter, sabe, hoje, que melhoraria isso? O que você poderia alertar dos riscos sobre esse mercado, esse mundo, assim, que as pessoas estão entrando? Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Olha, sobre acho que primeiro a cultura de educação financeira do país como um todo, eu acho que é muito importante que as pessoas, acho que elas não têm consciência disso. A gente mora num país que, por um motivo ou outro, a taxa de juros ela é bastante alta. Isso quer dizer que, se o seu dinheiro ficar dormindo numa aplicação simples, que seja um CDB de banco tradicional, que vai pagar ali 100% do CDI, que é uma sopinha de letrinhas, mas você está emprestando dinheiro para o banco da forma mais simples possível. Sim. Ele já vai render hoje, né, 1% ao mês. Isso é muito alto. Né? Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, se as pessoas se organizassem só para todas as vezes que o salário caísse na conta dela, ou que algum dinheiro caísse na conta dela, ela separasse que fosse 10%, né, 5%, dependendo aí das suas possibilidades, que seja R$50 por mês. Isso, por muito tempo, ele vai chegar lá na frente, porque os juros compostos eles vão rendendo sempre juros sobre juros, juros sobre juros. Então chega uma hora que vira uma bola de neve positiva que faz a diferença na vida de muita gente. Então, claro, tem formas mais rápidas? Tem. Mas essa é a forma mais básica que já rende bastante. Já é bem difícil para até um investidor profissional conseguir um retorno de 1% ao mês de forma consistente e com pouco risco, essa que é a verdade. Então, acho que esse é o primeiro ponto que as pessoas têm que ter consciência. No Brasil é muito fácil você até começar a investir, né? Agora, quando a gente vai para os mercados mais arriscados, você tem apostas, você tem criptomoedas, você tem até mesmo os investimentos na bolsa de valores. O que diferencia deles, né? A aposta é uma simples aposta. Então, ainda que você vai apostar ali num jogo de futebol e você como posso dizer, você entende bastante, você é fanático, você sabe que o jogador é bom, você sabe que um tá meio lesionado. Quando você tá apostando, é sempre ou tudo ou nada na maior parte dos casos, né? Então, isso leva ao quê? A ilusão eu vou colocar pouco, vou colocar, sei lá, R$100, mas eu vou tirar 1.000.
Mas isso é muito difícil acontecer sempre. Porque senão a casa de aposta, ela não ia conseguir sobreviver. Sim. Né? A casa sempre ganha no final do dia. Porque senão, né, ninguém ia querer abrir empresa de aposta. É verdade. Quando a gente fala de investimento mesmo, ainda que seja criptomoedas, que é bem arriscado, que tem altas homéricas, mas também tem quedas muito fortes, você pode perder tudo? Pode, mas assim, você sempre vai conseguir sair no meio do caminho, ou limitar a sua perda, ou limitar os seus ganhos, para você ter ali uma segurança maior. Então, ele é administrável. A aposta não é muito administrável. E aí eu acho que muitas pessoas acabam caindo na ilusão que, eu vou fazer uma apostinha aqui, e daí eu vou comprar, sei lá, o que eu tô precisando. Essa não é a forma correta de se pensar, porque se você perder essa aposta, você não vai conseguir nem pagar o que você precisava realmente antes. É verdade. Então, eu acho que é muita propaganda nisso, né? Então, todos os times de futebol, muitos influenciadores aí nas redes sociais, envolve muito dinheiro. Então, eu acho que uma pergunta que as pessoas têm que se fazer é, como é que o cara do outro lado tá ganhando, né? Ele vai ganhar quando eu ganhar? Ou ele vai ganhar quando eu perder? Que foi divulgado isso recentemente, né? Que muitos influenciadores que divulgavam ganhavam mais dinheiro quando as pessoas perdiam dinheiro do que quando elas ganhavam. Caramba. Então, eu acho que todo mundo tem que se perguntar sobre isso, sabe? Sim. Até no mercado financeiro como um todo, né? A gente tem ali muitos assessores e a gente tem duas formas de remuneração. Uma forma de remuneração variável, que é que também acontece com o gerente de banco, na maior parte dos casos, e uma forma fixa. A forma variável, que é o que, se eu comprar, sei lá, um título de capitalização, o gerente vai ganhar mais dinheiro do que se eu investir nesse CDB que eu acabei de falar aqui. Entendi. Então ele vai tender a querer me vender esse título de capitalização, que eu nem vou ganhar dinheiro, na verdade. Eles estão meio que me enrolando. Benefício próprio dele. Ali, porque ele quer bater meta. Sim. Então, acho que já se é no modelo de remuneração fixa, onde não interessa onde eu invista, o meu assessor ele vai ganhar igual, aí você está muito mais alinhado, né? Então, acho que sempre fazer essa pergunta, como é que esse assessor, ou como é que essa pessoa que está promovendo esse investimento, esse serviço, como é que ela ganha? Isso é muito importante para as pessoas não se meterem aí em furadas, em enrascadas. Isso é importante mesmo. E falando um pouco sobre investimento, você fala bastante sobre estruturar uma carteira ali de investimento. Eu vou me colocar como exemplo. Sou uma pessoa que não tem nada sobre investimento. Para não dizer que eu não invisto, eu como é 2 botões, você aperta ali no banco e aí eu peço para ele separar um dinheiro ali no CDB, enfim, fica lá e não sei mais, não tô vendo. É uma boa coisa para as pessoas fazerem? O que você aconselharia quem quer começar a investir? Qual que é o melhor caminho ali para iniciar? Uma pessoa que não tem conhecimento, porque a gente sabe que quando você tem um conhecimento técnico sobre o assunto, fica mais fácil de você pensar. Sim. E a gente sabe que tem N lugares para investir, né? E a gente escuta muito falar sobre CDB. Então, pessoas como eu, que não tenham muito conhecimento técnico, a gente sempre cai ali em uma coisa ou outra. E a pessoa fala, faz isso, porque você pode pegar, enfim. É muito de conhecimento. Mas se você pudesse aconselhar alguém que quer começar a investir, que quer realmente sair de um lugar, de uma zona ali que tá muito, meu Deus, tô em queda, e quer começar a estruturar a vida financeira, o que você falaria, aconselharia para essa pessoa que quer investir? Olha, eu acho que se a gente for estruturar ali em pequenos passos para ela começar, eu acho que o primeiro é ela conseguir se programar para separar um dinheiro por mês e se comprometer com isso. Tem um valor que você fala assim, isso? Porque tem umas regrinhas aí, né, de separar, acho que é 20%, não sei se é isso, né? Você tem... Vai muito da realidade de cada um. Assim, quanto mais, melhor. Se você conseguir pelo menos uns 10%, já é alguma coisa. Porque se você for pensar... quem é um funcionário, um CLT tradicional. Vamos pegar, só para facilitar a conta aqui, quem ganha, sei lá, 10 mil reais. Ela já vai deixar pro governo 27,5. Então ela vai ficar lá com líquido 7,200 e pouco. Sim. Certo? Se ela conseguir investir 700 reais por mês, já é bastante. Eu não consigo. Você consegue então 500? Você consegue então 300? Porque na verdade esse montante ele mais importa para você começar, porque no início sempre vai ser mais demorado, né? Então o mais importante no início é um hábito.
Aí, por onde eu começo? Você pode começar pelo CDB mesmo, tá? Que é o mais fácil. Você tem ali, para não sofisticar muito ali a sopa de letrinhas, mas você tem alguns outros, como uma LCA, um LCI, ou os que estão sendo bem falados hoje, que é o LCD, que é um investimento da mesma forma ali, onde o que você investiu ele não tem variação, você só vai ganhar ali juros a mais, mas que não paga imposto, que é, por exemplo, o caso de um LCD. Entendi. Tá? Depois disso, você tem alguns caminhos. Você pode começar ali investindo na bolsa de valores. O que é uma bolsa de valores, né? Até para explicar quem não entende. É como se fosse ali uma feira, onde, em vez de você comprar maçã, banana e outras coisas, você tem vários investimentos ali Comprando umas ações. que você exatamente que você vai colocar ali em outras coisas. Só que assim, eu não sei onde investir, eu não sei qual empresa que vai melhor. Será que é investir na Petrobras ou na Vale? Sim. Quando você faz isso, você está correndo um risco específico dessa empresa. Sim. Então, sei lá, se a Petrobras não conseguir Acontecer, subir o preço da gasolina, qualquer coisa vai junto. Sim. Você pode ter variações, né? As variações são que as pessoas ficam mais ansiosas. Geralmente as pessoas não aconselham ir, né, pra variável, mas a gente sabe que quando sobe também é outra coisa. Você consegue ganhar de balde, entendeu? Sim. Em vez de ficar ganhando só de canequinha. Sim, sim. Mas isso exige um pouco mais ali de conhecimento. Então comece muito aos poucos nisso, se você realmente está começando a investir agora. E aí, da mesma forma, você consegue... tem um instrumento que ele é chamado ETFs. O que é isso? É como se fosse uma cesta, básica ali. Ali eu tenho várias coisas. Legal. Certo? Pro preço de tudo subir ou cair, e eu realmente tiver um ganho maior ou uma perda maior, todas as coisas têm que andar teoricamente pro mesmo lado. Não necessariamente na mesma proporção, mas do mesmo lado. E aí, quando você investe em um ETF, por exemplo, um ETF que é o Divo 11 aqui no Brasil, que são as empresas que pagam dividendos aqui no Brasil. São aquelas empresas que têm uma característica mais semelhante com a renda fixa. Que elas fazem? Elas lucram bastante, elas pegam esses lucros e distribuem para quem é acionista delas. Não. É uma outra forma de você começar na bolsa de valores, mas sem tá correndo muito risco ou sem tendo uma variação muito grande. Esses são os primeiros passos. Assim. E a bolsa é um valor maior que a gente entra? Não. Boa pergunta. Isso já foi uma verdade no passado. Eu sei, antigamente falavam muito que você tinha que porque ter um era dinheiro caro pra estar investir. ali. Assim. Era caro. Mas hoje com R$100, R$200 você já começa. Então ele é super acessível. Legal. Você não precisa ter muito dinheiro. E os custos são baixos. Assim. Então a maior taxa de corretagem hoje você vai pagar R$5, R$6 no máximo. Entendi. Entendeu? Então hoje está muito mais acessível. Assim, exige bastante conhecimento para você... não é nem conhecimento para começar a investir, mas é para você aprender a lidar com esse investimento e ficar bem com isso. E diminuir aquela ansiedade que dá de ficar esperando, olhando. Exatamente. As pessoas geralmente baixam um aplicativo de cotações ali no telefone e ficam toda hora olhando. Não recomendo fazer isso. Você não consegue dormir bem, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico lidar com os investimentos dessa forma. Sim. Mas hoje no Brasil tá fácil investir porque a taxa de juros está muito alta, ela deve subir mais um pouco. Então, para quem quer começar, não quer correr risco, tem pavor de ver ali o dinheiro que investiu cair um pouquinho, começa lá no CDB tradicional ou no LCD, LCI, LCA, que ele vai, render ali. O que é importante dizer? Sempre mais fácil pegar aqueles investimentos pós-fixados, tá? Que eles não vão perder valor se a taxa de juros acabar mudando. É só o rendimento mesmo, que ele pode subir mais ou ele pode cair. Entendi. Mas você não perde dinheiro ali e que tenha liquidez diária. O que é isso, né? Você pode sacar a qualquer momento. Isso é então, é para você não ficar preso ali. Se não aparece algum tipo de emergência... Você não consegue mexer nesse Você não valor. consegue mexer. Sim. Então, esses são os primeiros passos para quem quer começar. Legal. O mundo dos investimentos, ele é gigantesco, ele acaba sendo viciante, mas acho que à medida que você vai começando,
você vai aí querendo aprender mais, estudar mais, e você, enfim, segue a jornada ali no seu tempo livre, acaba virando um hobby pra muita gente. É verdade. Pelo menos tentar, né? Eu mesmo comecei tentando, assim, porque às vezes eu gastava um dinheiro com uma coisa besta, sabe? Inútil mesmo. Então eu falei, aí eu criei uma consciência de tipo, eu vou me responsabilizar por isso. Então, eu vou separar esse valor porque eu acho que isso aqui um dia vai me servir. Sim. Então, de alguma forma, não vai me fazer falta ali depois, porque eu gasto isso na rua, sabe? Todo dia, enfim. É uma coisa que se a gente for pensar, e eu sei, isso gera um pouco de ansiedade nas pessoas. É de pensar assim, mas eu não tenho esse valor. Mas se a gente ver tudo que gasta todos os dias e juntar no final, é um tem uma coisa assim, besta. Grande. Tem uma pessoa que trabalha comigo que ela parou de fumar. Aí ele falou assim pra mim, nossa, esse mês eu já economizei quase R$300. Olha isso. E eu não fumo, né? Eu falei, caramba, tudo isso que você gastava com cigarro? R$300 CDB? Não, porque uma forma de você pensar os investimentos é, por exemplo, esse mês rendeu, sei lá, R$200. Poxa, mas será que você não conseguiria ter juntado mais uns 100 ou R$200 este mês pra fazer isso se multiplicar, né? Então, ou você pode pensar assim, eu ganho, sei lá, 5 mil por mês. Quanto que eu teria que ter investido para eu estar recebendo esses 5 mil por mês? Hoje, na média, seria ali uns 500, 600 mil reais. Entendeu? Então, isso muda um pouco a perspectiva. Isso é legal mesmo. Realmente do valor do dinheiro ali. Que às vezes tem um gasto besta que você nem dá muito valor pra ele, ou até é melhor pra sua saúde se você evitar de ter esse gasto. Economizou R$300 e melhorou a saúde. E tem uma coisa importante que o mundo dos investimentos, ele no início, ele parece que demora muito para você realmente começar ali a ver os frutos, né? É como uma árvore. Ela vai ter ali, sei lá, a macieira demora não sei quanto tempo para começar a dar maçã. Vamos supor que seja, sei lá, 5, 10 anos. Entendeu? O mundo dos investimentos é mais ou menos a mesma coisa, porque a árvore tem que crescer, tem que, né, ganhar corpo e tal, até realmente você poder usufruir ali desses frutos que ela dá. O mundo dos investimentos é a mesma coisa, mas a pior coisa que acontece é você chegar numa idade que você não quer mais trabalhar, ou que você precisa muito de uma outra fonte de renda ali, e que não dá mais para voltar atrás. Sim, e isso é verdade. Ou que você não consegue mais, enfim. Porque a verdade é uma só. À medida que a gente vai envelhecendo, os nossos gastos vão aumentando. Com certeza. Né? Ainda mais família, E a nossa vontade de trabalhar, na média, vai diminuindo. Sim. Então, isso é verdade. O que as pessoas daí, muitas se veem, infelizmente, obrigadas a fazer é chegar num certo ponto e ter que diminuir o padrão de vida. Sim. Ou porque, enfim, tem muito gasto com saúde, ou, enfim, outras coisas acontecem. Então, você vai agradecer a você mesmo no futuro se você começar hoje. A gente conversa muito isso em casa, né? Eu sou casada com uma pessoa de finanças. Legal. E a gente conversa bastante sobre isso. E aí, um dia a gente tava fazendo umas contas. E aí a gente falou... E a galera de finanças fica meio desesperada quando bate ali, né? Então aí falou assim, estamos atrasados. Porque a gente fez uma conta assim, poxa, pra gente viver bem depois de uma idade, a gente precisa ter 1 milhão, não sei nem lembro qual foi a conta lá. Aí, ferrou. E aí a gente começou a fazer várias contas, de tentar imaginar. E aí eu parei assim, meu Deus, eu tenho 30 anos, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, eu esperei chegar nos 30 anos pra pensar sobre isso. E quando tinha 20 anos, eu nunca passou pela minha cabeça. Então, eu sinto falta disso hoje, nessa geração, assim, pra falar sobre essas coisas. Porque quando você tem 30, 40 anos, você tá atrasado pra algumas coisas, assim. Parece, não, tô novão, tá novo e tá tudo bem. Mas pra algumas coisas já está ficando atrasado. Porque lá no final a pessoa pensa assim, eu vou viver de aposentadoria.
aposentadoria. A gente sabe que não dá pra viver só disso. Não. Então você precisa criar uma outra aposentadoria, né? Então leva um tempo pra isso acontecer e juntando. Então a gente começou a se coçar pra isso, assim, vamos fazer alguma coisa. Então a gente tem previdência hoje, Legal. a gente vai juntando ali pra tentar fazer esse investimento. Então a gente tenta investir hoje em patrimônios, né? Então casa, carro, Legal. essas coisas que a gente sabe que também é uma forma de poder lá na frente ter algum investimento. Mas eu sinto falta, pegando um pouco do que você tava falando de gancho, de não ter me cutucado antes, sabe? Pensado nisso antes. Porque vai passando, e quando vê, você chegou numa idade que você precisa, tá cansado fisicamente, cansado mentalmente, e que você não pode meter o pé na empresa, tipo, fazer alguma coisa, e falar, eu quero ir embora. Você não fica pode, realmente tá assim, cansado. tipo, entre a cruz e a espada. Né? Eu tenho parentes que têm 50, 60 anos que ainda precisam trabalhar, porque estão esperando um tempo de aposentadoria, e aí ficam refém daquilo, mas já não estão bem de saúde, porque passaram a vida inteira trabalhando ali em situações não legais e acabaram que ficaram refém daquilo, sabe? E é triste de ver, porque isso é a maior realidade das pessoas hoje, né? É complicado. Eu acho que, assim, isso que você tá tendo consciência agora, acho que você não tem que falar, poxa, eu tô atrasado. Não, eu me senti Na verdade, não. Você tem que falar, puta, ainda bem que eu tenho agora. consciência disso agora. Sim, é verdade. Porque se você tivesse essa consciência daqui só 10 anos, Sim. você ia falar, putz, se você fizer a conta, se você tivesse começado com 20 ao invés dos 30, você ia falar, nossa, mas ainda dá tempo. Entendi, sim. Acho que a gente tem que ter consciência que verdade. a tecnologia vai evoluindo, a parte de saúde vai evoluindo também, a gente vai acabar vivendo mais. Sim. Então, ou a gente começa a investir mais e melhor agora, ou a gente tem que se preparar para trabalhar até mais tarde. No Japão, as pessoas trabalham até os 80 anos. Bem que a qualidade de vida lá é outra coisa. A pessoa Tudo vive bem, mas bem, é né? até os 80 anos. Mas é ainda 80 anos. Entendeu? É uma Então cultura, né? pensa que você ainda tem 50 anos de trabalho tradicional. Sim, eu tô nessa. Agora que bateu a ficha. E assim, eu tenho filhos, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, a escola é aquilo, tem faculdade. Eu falei, meu Deus. Aí vai batendo um desespero, né, ali. E aí é legal ficar essa mensagem para as pessoas que são mais novas, até porque o que elas pensam pro futuro, assim, tipo, tem pessoas que querem ter filhos, tem gente que não, enfim, tá tudo bem. Mas pensar nisso, assim, em criar patrimônios, em criar coisas que lá na frente não sofra tanto. Eu espero que eu não tenha que trabalhar muito, assim, né? Enfim. E até, por exemplo, assim, às vezes, sei lá, a pessoa trabalha num lugar que remunera ela bem, ela ganha bem, mas ela quer fazer outra coisa. Sim, a liberdade de poder escolher, né? Exato, entendeu? Ou às vezes ela não precisa ter tanto medo de, sei lá, ser demitida, ou ela pode arriscar e conseguir montar um outro negócio, ou enfim, às vezes mudar de carreira, fazer viver preso, um né? curso. E com medo, então acho que porque se você for pensar, os maiores, os caras mais ricos do mundo, eles continuam trabalhando, todos. Sim. Né? Mas esse Poxa, mas ele não precisaria mais trabalhar. mas eu tenho outra questão ali, né? Então, assim, acho que trabalhar todo mundo vai, mas você ter a liberdade de escolha... E não ter o medo, né, da pressão. Exatamente, porque você deixa de... isso é verdade. Você começa a viver mais na ofensiva do que na defensiva. Eu mesmo não imagino parar de trabalhar. Eu me imagino trabalhando um tempão. Mas eu quero ter essa liberdade de poder escolher, não ter o medo de, tipo, meus filhos não vão estudar bem, não vão comer bem, não vão viver bem, eu não vou conseguir ajudar. Porque é uma realidade diferente da minha vida, por exemplo. Que eu cresci com uma família mais humilde, em casas humildes. Então, eu tive que arcar com a faculdade, com as coisas basicamente toda sozinha. Sim. E eu não tive alguém ali, um apoio. E foi difícil, sabe? Então eu fico pensando assim, meu Deus, não quero isso pros meus filhos. Eu quero poder ele falar assim, eu quero fazer a faculdade e tal. E eu poder ajudar, sabe? Claro, com os valores e princípios que eu tenho. Mas que ele também tenha, mas que não tenha um medo, sabe? De, meu Deus, vou ir pra faculdade e não saber como volta, sabe? Sei lá o que vai comer no dia. Que é difícil, sabe? Isso mesmo. Então eu acredito que é realmente importante. E se se a gente pegar ali o maior investidor do mundo, né, o Warren Buffett, o dinheiro ele foi investindo super bem e foi multiplicando super rápido. Mas, eu não vou saber aqui qual que é a idade certa, mas quando ele atingiu ali, se não me engano, 65 anos, que ele começou a ter não sei quantos bilhões ali,
como a base era muito grande, Sim. né? Aí isso foi se multiplicando muito mais rápido. Sim. O que isso quer dizer na prática, né? Quanto antes você começar, melhor. Porque, assim, o tempo ele vai passar. É melhor o tempo passar com pelo menos algum dinheiro ali investindo, rendendo no banco, porque quanto mais... É igual o coelho. Então, imagina que você tem um. E aí ele dá 7 filhos. Já você tem 2. Sim. Aí são 14. Misericórdia. Aí desses 14 vão sair de cada um mais 7. Sim. Pensa assim, Sim. né? Fica um negócio Fica também mais fácil. mega exponencial. Uhum. Na prática, a gente só tem que ter 2 coisas. Primeiro, começar, e segundo, ter paciência. Sim, Então, isso é verdade. acho que esse é o maior conselho de todos aí pra quem precisa começar a investir. Antes da gente começar a ir pro finalzinho, terminar, você falou um pouco sobre tecnologia ali, né? Que vem pra ajudar. E a gente sabe ali... Eu queria falar um pouco sobre isso com você, tecnologia, pra não me estendendo muito. Mas a gente tava conversando de mais cedo aqui e veio pro mercado aí uma nova ferramenta de inteligência artificial. E isso deu uma balançada aí no Vale do Silício, nas grandes empresas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim. Também voltada pra tecnologia, o que você acha? Como que vai ficar o mercado agora, né? Que deu uma mexida ali, uma cutucada nas grandes empresas que estão aí, né? Em alta há muito tempo. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que você acha sobre a tecnologia e também sobre isso que aconteceu aí recentemente. Então vamos lá. O que aconteceu com a empresa chinesa, a DeepSeek, que nessa semana muita gente... Enfim, tá comentando e balançou ali as grandes empresas da Bolsa Americana. A DeepSeek, ela lançou um novo modelo de inteligência artificial, que ele é mais eficiente. O que isso quer dizer? Para um modelo de inteligência artificial funcionar, ele vai precisar de 2 coisas: consumo de energia e poder computacional. O que todas as empresas, as grandes empresas do mundo aí, Facebook, Google, Amazon, todas elas estavam montando ali os modelos próprios de inteligência artificial e também preocupados em ter processamento para esses modelos e aí investindo ali em data centers. E esses data centers iam ter ali os equipamentos produzidos pela NVIDIA. Entendi. Que eram os chips, o hardware mesmo ali, né? O que essa empresa chinesa ela trouxe ao mercado? Ela trouxe uma forma mais eficiente de você conseguir resultados semelhantes da inteligência artificial, só que com um custo muito mais baixo. Entendi. Então, o modelo mais avançado deles, eles divulgaram que para eles conseguirem treinar esse modelo, eles gastaram $6 milhões. E a OpenAI, que é a dona lá do ChatGPT, para ter o modelo dela equivalente, ela gastou 100 milhões. Caramba. Então é um custo muito mais baixo. E quando você é uma empresa de tecnologia e você vai querer usar ali o motor da OpenAI ou de outra, se você fosse trocar o que você gasta com a OpenAI e fosse usar da DeepSeek, por exemplo, Sim. Em vez de você gastar $100, você gasta $2. Então é um custo muito menor, né? Muito menor. Então, até menos de 2, na verdade. Então, é um custo muito menor. Sim. Com a mesma eficiência? Exatamente. Para você conseguir resultados ali bem semelhantes. Entendi. Então, ele é mais eficiente para que você consiga um resultado igual. Sim, então uma bala mesmo. E aí, o que todo mundo estava achando que ia ser necessário de investimento em data center, em produção de energia, em capacidade, na prática, isso... Se realmente todo mundo copiar essa forma da DeepSeek, o que a DeepSeek fez que foi muito legal? Que é um modelo aberto, então o código tá lá aberto, ele é open source. Qualquer pessoa pode ir lá, entrar, ler, olhar e copiar se quiser. Pro próprio modelo. Replicar, entendi. Então, na prática, todo investimento alto que as empresas iam precisar fazer, o Google, o Facebook e todas as outras, na prática elas vão poder fazer bem menos investimento. Entendi. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, na verdade é uma coisa muito boa. Porque apareceu pra eles e tá aberto. E eles também conseguem replicar ali. E a gente tá falando de uma empresa grande. Só é ruim pra NVIDIA. Por quê? Porque a NVIDIA tava vendendo os GPUs dele lá, que são as máquinas para fazer o processamento, a um preço muito alto e uma margem muito grande,
que talvez a gente vai precisar bem menos que isso. Entendi. Então, o prejudicado ali é fornecedor, então. Exatamente. Tá. A maior... É que nem aquela parábola ali que tem, né? Quando descobre-se muito ouro, quem ganha mais dinheiro não é quem descobre o ouro, é quem vende as pás para você conseguir ali extrair o ouro. Então, a NVIDIA estava, teoricamente, vendendo a pá. Entendi. Para quem ia ali fazer os modelos de inteligência artificial. Ela estava ganhando muito dinheiro. E se tornou a empresa mais rica, mais valiosa do mundo. Só que ela teve uma queda muito grande. Porque, poxa, acho que não vai precisar de tudo isso, né? Não vai ter tanta receita assim. E caiu bastante. Entendi. Olhando para o futuro, o que eu acho? Esse modelo ele é tão mais eficiente que a notícia, na verdade, ela é muito boa. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil e acessível qualquer empresa, pelo menor que ela seja, conseguir inovar, conseguir montar ali inteligências em cima, né, dessa ferramenta que o pessoal da DeepSeek montou. Então, eu acho que a gente vai viver daqui 3 anos num mundo completamente diferente. Legal. Então, foi bem ruim para a NVIDIA. Falando ali em termos mais de investimentos, mercado financeiro, hoje a gente tem na Bolsa Americana as empresas que são chamadas das 7 magníficas, que é a Amazon, Google, Tesla, Facebook. Microsoft e as outras. Elas têm um peso muito grande no mercado, então, na prática, muitas empresas caíram de valor e elas seguraram a média inteira para cima, né? Entendi. Então elas são as grandes responsáveis. É bem provável que elas estejam com métricas ali de avaliação muito esticadas, uma potencial bolha. Mas na verdade é difícil você julgar porque elas realmente estão ali na vanguarda e estão... Ainda são uma empresa são os de motores nome. da inovação. Então, se Exatamente. você vai apostar quem tá lá pra trás ou quem tá lá ganhando. Sim, com certeza. Né? Então, mas enfim, eu acho que vai ter bastante... Esse ano ainda tá começando, né? Sim. Acho que a gente vai ter bastante mudança aí pela frente. Mas eu acho que, tirando a NVIDIA, as outras empresas todas vão se beneficiar bastante. Mas eu acho que também tem uma questão, não sei, tá? Tô falando como leiga. Mas de questão de fabricação também. Onde que foi fabricado isso? Que a gente tá falando de uma empresa que tá no maior, né? A gente tem esses de conflitos, tecnologia, né? Então, não sei se ali... Tem aquela questão, mas é uma empresa chinesa. Aí se você vai ler os dessas termos coisas, de eu uso... fico pensando nisso, sabe? Tem isso também. Se você vai ler os termos de uso lá, fala que todos os dados que você imputar aqui, a gente pode usar para treinar o nosso modelo. Sim. Então, tem coisas e na mais China, sensíveis, eles têm assim. uma limitação, mas eles, às vezes, proíbem algumas coisas de tecnologia, a gente sabe. Não sei se essa ferramenta vai ficar ali, se vão derrubar, porque tem coisas que criam lá na China, enfim, não rodam lá, não sei. Eu acho que, assim, se a gente for pensar em estratégia, eu acho que a estratégia deles foi acertada. Vamos colocar um equivalente no mercado com um custo bem mais baixo. Sim, com certeza. Não adianta, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Sim. Então, quando é bem menor o custo, eles vão tender a ter muito mais empresas usando o modelo deles. Ainda que você fala, mas você vai estar dando informação para o governo chinês. Eu não acho que... a não ser que o negócio... Eu ficaria um pouco preocupada, mas não sei, vai muito... mas quanto que já é hoje que você usa no TikTok? Sim, então, a gente não sabe, na verdade, é. né? As pessoas que elas não ligam muito pra isso. Não, Tirando ali os negócios extremamente estratégicos, que, enfim, são temas de soberania nacional e tudo mais, mas... A média das empresas ali, as pequenas empresas, elas vão falar, nossa, ótimo, agora eu consigo atender o meu cliente aqui no suporte de uma maneira humanizada, com um custo bem mais baixo, que já era baixo. Sim. Bem mais baixo do que ter uma pessoa para atender. É verdade. Entendeu? Sim. Então, acho que na prática, isso vai acelerar bastante a inovação. Legal. Bom, estamos finalizando. Todo mundo que vem aqui como convidado, eu sempre peço que no final deixe um conselho para quem está assistindo. Então, a gente falou muito sobre investimento, mercado financeiro, enfim. O que você poderia deixar, assim, de... Pode ser uma frase, uma mensagem, alguma coisa que você gostaria de deixar de conselho, assim, para quem está assistindo, quem te conhece. E aí, fica à vontade para falar. Olha, deixa eu pensar aqui.
Pra quem tá aí, né, com, sei lá, algum problema financeiro e que precisa de uma ajuda ali. Eu acho que um bom conselho seria para as pessoas não adiarem tomarem decisões importantes. Seja ela fazer o imposto de renda ali no último dia ou no primeiro dia. O primeiro dia vai ser sempre o melhor. Ou encarar uma dívida cara que ela tem, que ela tá ali meio fingindo de conta que não tem, ou não tá tomando ali uma decisão para realmente resolver esses problemas. Se, enfim, você tá passando por isso e precisa ali de uma mão financeira, a gente consegue ajudar lá no Velotax. Eu acho que quanto mais você apara essas arestas da sua vida, acho que as coisas tendem a fluir melhor. E não é necessariamente no ramo financeiro. Às vezes é na parte relacionamento com alguém da sua família. Sim. Às vezes é realmente ali, sei lá, um trabalho que você já não aguenta mais e tá adiando uma mudança. Mas eu acho que sempre quando tem ali na vida de qualquer pessoa alguma coisa incomodando, algum tema muito sensível ali que você meio que tá tapando com a peneira, acho que o melhor é resolver rápido. Victor, obrigada pela sua presença. Foi incrível aqui a conversa. Tenho certeza que vai ficar muitos ensinamentos das pessoas que estão assistindo. Obrigada por ter aceito o convite. Espero que você possa vir mais vezes aqui, conhecer mais a empresa também, quando você estiver passando por aqui. E é isso. E se você não conhece a Velotax e quer, né, conhecer mais, saber sobre imposto de renda, precisa de uma ajuda, então procura o Victor, procura a Velotax, segue o Victor nas redes sociais. Vamos deixar aqui nas descrições das redes sociais do Victor, da Velotax, para que vocês possam conhecer. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Que a gente se encontre aí no próximo episódio. Valeu, tchau!